não tomem o vosso lugar. Eu, pastor, Está-me a desautorizar várias vezes. estamos em não é? discórdia, pastor. Mas se quiser, podemos ficar sentados. Fiquem de pé. Sim. Estamos de acordo, então. Amém. Vamos louvar o nome do nosso Deus e nem de propósito a escolha que nós fizemos das músicas tem tudo a ver com esta oração que nós fizemos, não é? No fundo, trata-se de dar o controle a quem pode controlar, não é? E esta música fala muito disso. Vamos. Novamente a minha vida entrego em tuas mãos. A minha vida entrego em tuas mãos. Deus de graça, submisso estou em tua presença, em teu trono.
Vimos diante de Ti, Senhor Jesus. Entregamos, Senhor, os nossos fardos, Senhor. Entregamos a nossa confiança também, Deus. Vem tomar o controle de todas as coisas, Senhor. Vem e toma o controle, Deus. Toma o controle da nossa vida, Deus. É o tudo ou nada, Deus. Tudo ou nada, Deus. Vem tomar o teu controle. Vamos louvar o nome de Deus nesta manhã, neste lugar, na nossa casa. Vamos levar as nossas mãos ao céu, vamos levar a nossa voz e com as nossas palavras vamos louvar o nome de Deus. Abre o teu coração, não tenhas vergonha de dizer aquilo que sentes, aquilo que não sentes. Louva o nome de Deus nesta manhã, porque Deus é digno e Deus opera quando nós nos chegamos à frente. Quando nós avançamos, Deus está de braços abertos. Quando nós abrimos a nossa voz, os seus ouvidos estão inclinados para nós. Não vamos ter medo, não vamos ter vergonha, vamos louvar o nome de Deus. Louvar o nome de Deus. Aleluia, Senhor, te adoramos, Pai. Te louvamos, Senhor. Recebe o nosso louvor, Jesus. As nossas palavras de gratidão, Senhor. As nossas palavras de perdão, Senhor. Escuta a nossa voz, Deus. Te adoramos, Pai. Como filhos te adoramos, Deus. As nossas palavras não sendo perfeitas, Deus, sabemos que o Teu Espírito Santo as aperfeiçoa, Senhor. Recebe a nossa adoração, Senhor. E em meu ser, Deus, meu ser louvado, ser elevado em meu mundo, ser elevado nosso amor, ser elevado. Santo Deus, Santo Deus, eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, diante de Ti, diante da Tua majestade, Deus. Pai, nós queremos, Pai, que Tu te eleves no nosso ser, Deus. Nós queremos, Senhor, que Tu fales mais alto que os nossos problemas, Deus. Pai, nesta manhã eu oro para que Tu fales mais alto, Senhor, e de uma forma tão audível, Pai, do que os nossos problemas, Senhor, que muitas vezes são ensurdecedores e nos impedem de ouvir a Tua voz, Deus. Eu oro, Deus, para que a Tua voz seja tão limpa, Deus, neste lugar, Pai. Que nós possamos ouvir, Deus, aquilo que Tu queres que nós ouçamos, Deus. Fala a nossa vida, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a elevar-te. Ajuda-nos a colocar-te em primeiro lugar, Deus. E não deixar que os nossos problemas se elevem na nossa vida, Deus. Porque Tu és maior que tudo isso. Tu és maior que os nossos problemas, Deus, e Tu és o único, Senhor, que nos consegue ver, fazer ver a luz ao fundo do túnel, Pai. Ajuda-nos, Pai, nesta manhã a poder ver essa luz, Senhor. Olhar para Ti, Senhor, e para o sacrifício que Tu fizeste, Deus, na cruz, Pai.
Oh Pai, ajuda-nos a honrar-te, Senhor, a cada dia, Pai. Nós queremos mais de Ti, Pai. Queremos ouvir a Tua voz. Queremos sentir a Tua presença, Deus. Oh Deus, no mundo, Pai, onde não há toque, Pai, nós queremos sentir o Teu. No mundo onde não nos podemos abraçar uns aos outros, Senhor, onde não nos podemos beijar, Pai, nós queremos sentir o Teu toque, Deus. Oh Pai, o Teu toque, Senhor, que faz com que todos os problemas desapareçam. E Tu és o único, Senhor, que tem esse toque especial. Um toque do Pai que nos ama. O toque do Pai que morreu por nós. Obrigada, Paizinho. Obrigada pelo Teu amor incondicional, Deus. Que mesmo quando nós erramos, Tu olhas para nós com um olhar de graça, um olhar de misericórdia, Deus. Obrigada, Pai, porque Tu és o único, Senhor. O único que nos ama incondicionalmente. Obrigada, Deus. O esplendor do meu Rei, cheio de majestade, que toda a terra cante, que toda a terra cante. O brilho da sua luz, as trevas faz esconder, e temem sua voz, e temem sua voz. Quão grande é o Senhor, vou cantar. Quão grande é o Senhor, vou dizer quão grande é o Senhor. Ele é a vida eterna, o tempo Ele governa, o princípio e o fim, o princípio e o fim. O Pai nos deu Nosso Jesus, Espírito é a luz. o Espírito é a luz do Reino Santo e O reino sem ter fim. Quão grande é o Senhor, vou cantar. Quão grande é o Senhor, vou dizer quão grande é o Senhor. Vamos cantar juntos, quão grande Ele é. Quão grande é o Senhor. tudo que já diz. Meu Senhor, vou dizer quão grande é o Senhor. Nome sobre todo nome, Tu és digno de louvor. eu te exalto, Rei, quão grande é o Senhor. Sobre todo nome,
só a voz da igreja diz: e quão grande é o Senhor. Vou cantar quão grande é o Senhor. povo resgatado para te adorar, para te servir. Vou dizer quão grande, Tu és grande. quão grande é o Senhor. Oh, quão grande é o Senhor. Quão grande É o Senhor. Vou cantar quão grande é o Senhor. Vou dizer quão grande é o Senhor. Aleluia. Tu és grande Deus, tu és grande Deus. Santo, 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 será, será, será. Chegará santo, 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 santo. Santo és, Senhor, santo és. É bom estar dentro de ti, Jesus. É bom estar, Deus. Quão grande é o teu nome, Deus. Quão grande é. Quão grande é o teu nome, Deus, Senhor Jesus. Tu és a luz, Senhor, és o caminho, és a verdade. Queremos viver nesta plenitude, Senhor, de alguém que tem o caminho, de alguém que tem a luz, de alguém que tem a verdade em si. Queremos viver na plenitude da comunhão contigo, Jesus. Queremos amar a tua palavra, Senhor. Ensina-nos a abdicar, Senhor. Ensina-nos a dedicar tempo a Ti, Jesus. Usufruir, Senhor, do Deus que és. Usufruir do relacionamento que Tu queres ter connosco, Deus. Usufruir da confiança que Tu nos dás, Senhor. Tu és Deus, Tu és grande. Não precisamos nada mais do que a Tua presença, Deus. Nada mais que a Tua voz, Senhor, no nosso coração, na nossa mente, Deus. Nada mais que a Tua palavra, Deus. Nada mais que o Teu amor, Deus. Não precisamos de nada mais, Senhor. Oh, nada mais além de Ti. Nada mais além de Ti. Amém, 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 amém. Deus é bom e também é suficiente. Amém. Vou convidar os irmãos a ficarem sentados. Vamos levantar as nossas ofertas, os nossos dízimos, promessas de fé, como sinal de agradecimento também da sua fidelidade e do cuidado que Ele tem connosco, e também para suportar a sua igreja, o seu trabalho, a sua obra. E vamos continuar a louvar o nome de Deus. Poder e glória pertence ao eterno Deus.
exaltado, ó Deus, e o teu reino não passará, ó eterno Deus. Os irmãos podem ficar de pé. Já demos a nossa oferta e vamos acompanhar com o nosso corpo, com a nossa expressão, batendo palmas, mas acima de tudo louvando o nome de Deus, porque Ele é digno de glória e de honra. Bênção e honra, poder e glória pertence ao eterno Deus. Todos os povos, criação sua, adorai ao eterno Deus. Toda língua confessará sua grande glória, todos os joelhos se dobrará. Em louvor serás exaltado, ó Deus, e o teu reino não passará, ó eterno Deus. Reinará sobre toda a terra. Cantai ao eterno Deus, nada há como a sua palavra. Cantai ao eterno Deus, reinará sobre toda a terra. Cantai ao eterno Deus, nada há como a sua palavra. Cantai ao eterno Deus, reinará sobre toda a terra. Cantai ao eterno Deus, nada há como a sua palavra. Não, cantai ao eterno Deus, toda a língua confessará sua grande glória, todos os joelhos se dobrará. Em louvor serás exaltado, ó Deus, e o teu reino não passará, ó eterno Deus. Amém. Podemos aplaudir o nome de Deus. Ele reinará sobre toda a terra e nós fazemos parte desta terra. Amém. Ele reinará. Eu diria que Ele reina, não é? Porque Ele é o Senhor acima de todas as coisas. Eu quero começar primeiro por dar um bem-vindo a todos vós. É um prazer receber-vos aqui nesta segunda sessão. Tivemos o nosso culto às 9 horas, tivemos um bom tempo, graças a Deus, e vamos continuar a ter, não é? Bem-vindos a todos. E um bem-vindo muito particular aqui ao Samuel e à Isabel, não é? Samuel e a Isabel, eles estiveram em Inglaterra, os irmãos sabem, naquele tratamento, e é sempre um prazer vê-los de volta. E o Samuel está com um aspecto maravilhoso, não é? Hã? Só Deus sabe, não é? Mas que está com bom aspecto, está. Amém? Algumas informações, assim, mais ou menos rápidas. Está planeada uma reunião de senhoras para dia 28, aqui, às 15 horas. Para já mantemos a reunião, vamos aguardar para ver o que é que vai acontecer para a semana. Na próxima semana, depois deste período, não sabemos se ele vai continuar, se será suspenso. Se for suspenso, a reunião mantém-se. Se ele continuar, a reunião depois será cancelada, mas para já os irmãos tomem nota na vossa agenda, as irmãs tomem nota na vossa agenda e a nossa oradora será a Marta Fernandes. Também lembrar os irmãos da solidariedade. Amém? Vocês podem dizer amém ou não? Vocês, só para vos chatear assim um bocadinho, eu gosto mais do primeiro culto, acho que o povo é mais animado, não é? Responde mais, vocês estão assim um bocado, têm muita dificuldade, vocês dormiram mais tempo, não é? Logo deviam estar mais evitados, não é?
É só um à parte, não é? Lembrar a nossa solidariedade. Finalmente, alguns. Devido à situação que vivemos, cada vez há mais necessidades, mais pessoas em aperto, e é bom nós, sem grande esforço, podermos trazer aquelas coisas básicas para fazer a cesta básica para algumas pessoas, aquilo que é o azeite, o óleo, o leite, os ovos, a farinha, a manteiga, as salsichas, aquelas coisas, o arroz, a massa, o grão, o feijão, aquelas coisas que os irmãos sabem que fazem falta. Se toda a gente trouxer um bocadinho, fica fácil para todos e nós podemos ajudar muita gente, não é? Também só dizer aos irmãos que ontem foi o casamento da Lúcia e do Bernardo. Eu estava a dizer há pouco que eu penso que já fiz mais de 100 casamentos. Não os consigo contabilizar todos, mas se não fiz, estou a bater ali mesmo em cima do número. E foi a primeira vez que fiz um casamento assim um tanto atípico, mas muito interessante também, não é? Porque acho que este foi um casamento onde o que se valorizou mesmo foi o casamento, não é? Normalmente a gente valoriza muito a comida, saber se a comida é boa, se é bem servida, se não é. Olha, não houve comida, mas houve casamento. Eu estava a sugerir de manhã que uma das formas económicas de fazer os casamentos no futuro é que o copo d'água seja de facto um copo d'água. Pronto, para não sermos também extremistas, pode ser uma garrafa de água do Luso, não é? Passa publicidade, não é? Mas foi um tempo muito abençoado. Eu penso que o Bernardo e a Lúcia estavam muito felizes. Correu tudo muito bem. O pessoal manteve todas as distâncias que eram necessárias serem mantidas. A cerimónia foi muito bonita e eles estão de parabéns e estão casados, não é? Também lembrar os irmãos do apelo que foi feito a semana passada para os sem-abrigo. Nós temos aí espalhado pela sala alguns cartazes a dizer aquilo que é preciso. Os irmãos depois leiam e vão trazendo as coisas que são necessárias para serem distribuídas agora na altura do Natal. E antes de eu entrar na minha mensagem, nós vamos orar pela irmã Júlia, está bem? A irmã Júlia, ela pediu orações, ela não está bem e vamos orar por ela. Senhor, nós queremos pôr no teu altar a nossa irmã Júlia e clamar sobre ela a manifestação da tua graça e do teu poder, Senhor. Tu és poderoso e nós confiamos em ti, Senhor. Entregamos a tua filha ao teu cuidado, ela que já te conhece há tantos anos e há tantos anos caminha contigo. Deus, manifesta a tua graça sobre a sua vida, anima o seu coração e fortalece-a em ti, Senhor. E faz com ela aquilo que é o teu propósito, que é trazer vida para cada um de nós, Senhor. Também entregue cada um dos teus filhos e filhas que não estão a passar pelos melhores momentos, para que tu, na tua misericórdia e graça, possas suprir cada necessidade, seja ela física, seja emocional, seja social, seja familiar, seja material. Deus, nada te está oculto e nada te é impossível. E nós clamamos a manifestação do teu poder e da tua glória sobre todas as circunstâncias e sobre todos os teus filhos e filhas. E agradecemos-te, Senhor, porque sabemos que a bênção é nossa em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Ora, eu vou tentar ser mais breve do que fui de manhã. E eu gostava de ler com os irmãos no capítulo 47 do livro de Ezequiel, os primeiros 12 versículos. Os irmãos que tenham redes sociais, que tenham, como é que se chama isto? Os aplicativos, podem-me acompanhar na leitura, na Bíblia, na tradução do livro. E o tema da minha mensagem tem a ver com o que está no texto, que é mergulhando em águas profundas. E diz assim a palavra do Senhor: tornou a trazer-me de volta para a entrada do templo. Vi então uma nascente de água que corria para o oriente, vinda de sob o templo e que passava à direita do altar pelo seu lado sul. Fez-me sair para o extremo da muralha, pela porta do norte, e dar a volta até à entrada do oriente, onde vi a torrente passando para o lado sul da passagem oriental. À medida que avançava, ia medindo e levou-me 500 metros para o oriente, ao longo dessa torrente, mandando-me que a atravessasse. Nessa altura a água dava-me pelos artelhos,
mediu mais 500 metros e mandou-me novamente que atravessasse. Desta vez a água já me dava pelos joelhos. 500 metros depois dava-me pela cintura e 500 metros a seguir já a água era tão profunda que eu não podia atravessar, a menos que o fizesse a nado. Disse-me que me lembrasse bem do que tinha visto e deu-me ordem para regressar à margem de onde partira. Quando ali cheguei, reparei que havia muitas árvores que tinham crescido em ambas as margens deste rio. Falou-me assim: este rio corre para o oriente, através do deserto e do Vale do Jordão, para o Mar Morto, onde alterará as suas águas, tornando-se frescas e puras. Tudo o que estas águas tocarem, viverá. O peixe tornar-se-á abundante nas águas do Mar Morto, porque as águas desse rio curarão as águas salgadas do Mar Morto e as tornarão frescas e puras. Por tudo o que este rio passar, haverá vida. Haverá pescadores nas margens do Mar Morto, pescando desde En-Gedi até En-Englaim. As praias estarão cheias de redes secando ao sol. O Mar Morto estará cheio de peixes de toda a qualidade, como acontece no Mediterrâneo. No entanto, os seus charcos e os seus lamaceiros, esses não se tornarão doces, manter-se-ão salgados para serem fontes de sal. Além disso, toda a espécie de árvores de fruto crescerão nas margens deste rio, árvores cujas folhas serão sempre verdes e que nunca cairão. Nelas sempre haverá fruto. Todos os meses se fará uma nova apanha de fruto, pois essas árvores são banhadas por um rio que corre desde o templo. O fruto servirá de alimento e as folhas usar-se-ão para fins terapêuticos. Tem aqui a palavra do Senhor. Nós vivemos dias muito interessantes sobre várias perspectivas, mas a minha abordagem hoje é mais sobre a perspectiva espiritual dos dias em que nós vivemos. E nós vivemos estes dias em que se manifesta claramente a necessidade da Igreja voltar a buscar o Pentecostes. Eu já tenho alguma dificuldade em dizer nós somos, mas a nossa origem é pentecostal. Nós somos uma igreja de origem pentecostal. Mas, irmãos, o sermos de facto uma igreja de origem pentecostal não é o mais importante. O mais importante é que a igreja hoje seja pentecostal. O vosso amém é muito fraquinho e é muito pouco pentecostal. É verdade, é verdade. E eu disse que eu ia falar de algumas coisas que eu acho que é importante nós refletirmos. Irmãos, eu disse que nós somos uma igreja pentecostal. Nós não somos uma igreja carismática. Porque hoje as igrejas carismáticas, na maioria das igrejas carismáticas, elas já nem acreditam sequer no batismo do Espírito Santo. Elas acreditam em muitas outras manifestações, mas não acreditam muito no batismo do Espírito Santo. Mas eu quero-vos dizer que o que caracteriza uma igreja pentecostal é o batismo no Espírito Santo. É nós vivermos uma vida na plenitude do Espírito Santo, em que o Espírito Santo, ele domina na nossa vida, ele tem a primazia na nossa vida e ele dirige a nossa vida. É isso que é importante. E eu desejo e oro para que esta igreja, a Assembleia de Deus Pentecostal de Benfica, não seja apenas uma igreja pentecostal no nome, mas que o seja de facto. E nós saberemos isso através da vida prática de cada crente. Porque quando o Espírito Santo domina na nossa vida, a nossa vida não pode continuar a ser a mesma. O Espírito Santo faz a mudança em nós. Amém? É a propósito do Espírito Santo, irmãos, produzir a vida de Deus em nós. Amém? O propósito do Espírito Santo é produzir a vida de Deus em nós. Mas é nossa responsabilidade buscar o Espírito Santo para que ele tenha liberdade de trabalhar em nós. Porque, irmãos, não adianta dizer eu tenho o Espírito Santo. Não adianta dizer. O que importa mesmo não é ter apenas o Espírito Santo, é permitir que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida. Os irmãos sabem, é a mesma coisa que nós termos um automóvel parado à porta de casa, com aquela capazinha bonita por cima, que é para ele não apanhar, só estraga,
não se esqueçam isso agora, fica lá e nós dizemos, eu tenho um carro. Mas quando é preciso a gente ir a qualquer lado, nós não vamos para não tirar o carro do sítio, para não perder o lugar. Está ali, é o meu carro, mas se o carro não é para nós usarmos no dia-a-dia, o carro não tem utilidade nenhuma. Não tem mesmo utilidade nenhuma. E dizer eu tenho o Espírito Santo e não permitir que seja o Espírito Santo o motor da nossa vida, não adianta de nada, irmãos. Não adianta de nada. Eu não estou a dizer que não vale a pena ter o Espírito Santo. O Espírito Santo vale sempre a pena. Mas o mais importante é que Ele ocupe a liderança do nosso viver, da nossa vida prática. E isso cabe-nos a nós. Cabe-nos a nós dar lugar para que Ele possa trabalhar na nossa vida. Quantos aqui têm o Espírito Santo? Todos têm. Eu não consigo ver, não é? Eu espero que todos tenham. Mas a pergunta é, até onde vocês permitem que Ele trabalhe na vossa vida? O que é que o Espírito Santo está a fazer convosco? Está a fazer na vida de cada um de vós? Cabe-nos a nós criar essas condições para que o Espírito Santo trabalhe. Deixem-me dar um exemplo. Elias não podia fazer descer fogo do céu. Vocês lembram-se daquele confronto? Elias não podia fazer descer fogo do céu. Nem fez. Elias não fez descer fogo do céu. O que é que Elias fez? Preparou o altar. Ele preparou o altar. Foi o primeiro trabalho dele. E depois dele preparar o altar, ele fez uma oração muito simples. Que se saiba que tu és Deus. E quando nós preparamos a nossa vida e nós dizemos, Senhor, toma a primazia na minha vida, o Espírito Santo faz a obra dele. Amém? O Espírito Santo está em nós. Mas ele não abusa de nós. Ele trabalha na liberdade que nós lhe damos, irmãos. Vocês entendem? O Espírito Santo trabalha na liberdade que nós lhe damos. Se nós não lhe damos essa liberdade, ele não trabalha. Ele está lá, mas não trabalha. Ele está à espera do momento em que nós podemos dar-lhe essa oportunidade para ele trabalhar em nós. E quando ele trabalha em nós, irmãos, quando ele trabalha em nós, acontece aquilo que aconteceu com Gideão. Vocês lembram-se quando Gideão ele foi batalhar com os medianitas? Ele levou uma vasilha, uma botija de barro, e eles foram de noite, e quando eles chegaram perto do arraial dos madianitas e se espalharam, soou a trombeta e eles partiram todos aquele cântaro. E quando partiram o cântaro, o que é que estava dentro do cântaro? Uma candeia, uma luz, que não se via. Que não se via porquê? Porque o cântaro não permitia que a luz fosse vista. Mas quando o cântaro se quebrou, a luz manifestou-se, e é o mesmo que acontece connosco. O Espírito Santo está em nós e nós precisamos de quebrar a nossa vida na presença de Deus, humilhando-nos na sua presença. É quando nós nos humilhamos, quando nós reconhecemos as nossas limitações, reconhecemos as nossas incapacidades, reconhecemos o nosso pecado, reconhecemos as nossas imperfeições e nós clamamos pela sua misericórdia, a nossa vasilha quebra-se e a luz que está em nós, ela manifesta-se. O Espírito Santo revela-se em cada um de nós. E nós precisamos, irmãos, precisamos de preparar o altar, precisamos de nos humilhar no nosso clamor diante de Deus e o Espírito Santo irá manifestar-se na vida de cada um de nós. Então, irmãos, no texto que eu acabei de ler, algumas considerações que eu quero trazer aos irmãos. A visão de Ezequiel. Diz lá, em visões, Deus levou-me à terra de Israel e pôs-me sobre um monte muito alto. Quero dizer aos irmãos que esta visão de Ezequiel, que começa no capítulo 40, ela estende-se até ao último capítulo da Bíblia, é sempre a mesma visão. Toda esta visão faz parte do mesmo contexto. E esta é uma visão que ainda hoje ela é escatológica, ou seja, esta visão de Ezequiel, ela ainda não teve cumprimento. Ela terá o seu cumprimento na eternidade. Porque a visão do templo que ele tem é o templo que descerá do céu, a cidade celestial, onde o templo de Deus será manifesto. Mas numa perspectiva hermenêutica, aplicando aos nossos dias, ela tem muito a ver connosco. No ponto de vista espiritual da vida prática, ela aplica-se claramente à nossa visão. Nesta visão, Ezequiel é levado para conhecer o novo templo.
E embora ele permaneça do lado de fora do templo, porque Ezequiel não entra dentro do templo, vez nenhuma, porque ele é o profeta, mas ele não é o sumo sacerdote. Os irmãos sabem que havia uma tribo, a tribo dos levitas, que ministravam no templo, à volta do templo, nos lugares exteriores do templo, mas no lugar santíssimo do templo, eles não entravam. Eles eram levitas, eram sacerdotes, mas não tinham acesso. Só o homem maior, só o sumo sacerdote, o sacerdote maior é que tinha acesso ao Santo dos Santos. Hoje, pela misericórdia e pela graça de Deus, a situação inverteu-se. Hoje, o Santo dos Santos, deixem-me pôr entre comas, não é? Estamos a passar na televisão e eu quero pôr isto com toda a ordem. Hoje, o Santo dos Santos é dentro de cada um de nós, porque o templo de Deus, onde Deus habita, é dentro do nosso coração. Amém? Vocês estão cá? Amém? Ele habita na vida de cada um de nós. Hoje, já não há mais esta cosmovisão do templo e do sumo sacerdote, porque todos nós hoje somos sacerdotes que ministramos no nosso templo pessoal. É por isso que eu costumo dizer que a vida espiritual, ela é subjetiva, ela é do próprio indivíduo. A espiritualidade não se mede de uns para com os outros. Eu não posso medir a minha espiritualidade pela minha mulher, pelo Samuel Pinheiro ou por qualquer um de vocês. Nem vocês podem medir a vossa espiritualidade por mim. A nossa espiritualidade mede-se pela pessoa do Senhor Jesus Cristo e pela ação soberana do Espírito Santo na vida de cada um de nós, que, respeitando a natureza de cada um de nós, Ele trabalha connosco individualmente. Ele não, os irmãos sabem, Deus não é uma máquina de fazer produtos em série. Deus não lida, não lida connosco com estatística, com números. Deus lida connosco com pessoas. Pessoas com emoções próprias. Pessoas com formações próprias. Pessoas com educação própria. Pessoas com estilos de vida cultural diferentes uns dos outros. E Deus respeita isso. Deus trata com cada um de nós de uma forma diferente. Ou seja, não é porque eu sou assim que eu acho que todos têm que fazer o que eu faço, ou dizer o que eu digo, ou ser como eu sou. Nada disso, irmãos. Deus trata com cada um de nós individualmente. Agora, irmãos, a Bíblia fala de uma coisa que é a unidade do Espírito. O que é que isto quer dizer, irmãos? Isto quer dizer que porque o Espírito Santo vive em mim e vive em cada um de vocês, quando todos nós ouvimos a voz do Espírito Santo, não é a voz do Espírito Santo de orelha, é a voz do Espírito Santo. Não é a voz das minhas emoções, é a voz do Espírito Santo. Quando nós ouvimos todos a voz do Espírito Santo, ele plasma um sentimento comum a todos nós. Deixem-me dar um exemplo prático aos irmãos. Quando os irmãos leem, por exemplo, o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, a igreja de Antioquia, cujos pastores eram Paulo e Barnabé, ou ao contrário, era Barnabé e Paulo, porque Barnabé foi o primeiro. Quando eles pastoreavam a igreja, e diz que num tempo de oração, quando eles estavam a orar, diz que o Espírito Santo disse: apartai a Paulo e a Barnabé para a missão que os tenho chamado. Como é que os irmãos acham, diz que a igreja estava a orar, como é que os irmãos acham que esta voz se ouviu? Ouviu-se uma voz lá do céu que dizia: apartai a Paulo e a Barnabé. Acham que foi assim? Não foi, irmãos. Não foi. De repente, o Espírito Santo, ele plasmou no coração de toda a gente o mesmo sentimento. Porque o Espírito é o mesmo. Amém? E de repente, todos eles se alegraram muito e choraram de alegria. Porquê? Porque todos eles tiveram esse mesmo sentimento movido pelo Espírito. A unidade do Espírito não é formatar-nos todos iguais. Nada disso, irmãos. A unidade do Espírito é Ele plasmar em nós o mesmo sentimento sobre os assuntos que Ele quer que sejam edificantes na vida prática da sua igreja. Vocês estão cá? Agora, voltando para a profecia de Ezequiel, o meu problema é que eu começo a falar e as ideias são muitas, não é? Nesta visão, Ezequiel é levado para conhecer o novo templo e, embora permaneça do lado de fora do santuário, no lado exterior, onde somente, eu já disse isto, Ezequiel tem o privilégio de ver a glória do Senhor de volta ao templo, de onde a glória do Senhor se havia retirado. Quando nós lemos o livro do profeta Ezequiel, nós percebemos que a dada altura, por causa do pecado, por causa da má liderança da nação, que por causa da corrupção até dos líderes da nação, os irmãos leem isso, por exemplo, no profeta Jeremias, dos pastores que se deixavam corromper, e deixavam-se corromper espiritualmente, doutrinariamente,
quando o povo entrou nesta situação, diz que Deus se retirou. O lugar onde Deus se manifestava, o Santo dos Santos, diz que Deus se retirou. Diz a palavra do Senhor assim: então os querubins, com as rodas ao lado, estenderam as asas e a glória do Deus de Israel estava sobre eles. A glória do Senhor subiu da cidade e parou sobre o monte que fica a leste-este. Ou seja, a glória do Senhor subiu e retirou-se. Foi-se embora. Foi-se embora. Houve um tempo terrível, um tempo de ausência de Deus sobre a nação de Israel. Mas agora, no capítulo 43, porque eu li no capítulo 40, no capítulo 43, que faz parte da mesma profecia, Ezequiel vê a glória do Senhor voltar. Ele vê a glória do Senhor voltar ao templo. Diz, e vi a glória do Deus de Israel, que vinha do lado leste. Sua voz era como o rugido de águas avançando e a terra estava refulgente com a sua glória. E, amados, é este retorno da glória de Deus ao templo que leva Ezequiel a dizer, depois disto, ele diz que viu a glória do Senhor vir e depois disto, algumas coisas vieram acontecendo. O facto de a palavra dizer que a glória do Senhor vem do Oriente refere para nós que devemos caminhar em direção a Deus. Toda a nossa vida deve ser caminhada na direção dele. Nós lemos que a glória do Senhor saiu e colocou-se no Oriente e diz que Ezequiel viu a glória do Senhor vir do Oriente. Então, quando a Bíblia refere a glória do Senhor vinda do Oriente, significa a nossa postura de o buscar. Nós não temos que nos virar para Jerusalém, não temos que nos virar para qualquer outro lugar. Nem quando estou em casa, não tenho que se virar para aqui, para o templo. Nós temos que nos virar para Ele. Virarmos para Ele e esperar que Ele fale, ministre ao nosso coração. Deus dirige-se para nós, mas muitas vezes fugimos dele ou procuramos contorná-lo. Mas o sentido da bênção e do avivamento, está em caminharmos na sua direção. Muitas vezes nós erramos também quando nós falamos dos níveis da presença de Deus em nós. Nós costumamos dizer, usamos palavras para dizer que precisamos nos encher mais de Deus, encher mais do Espírito. E eu quero dizer aos irmãos que nós não precisamos nos encher mais do Espírito. O Espírito de Deus não é água. O Espírito de Deus não é uma força. O Espírito de Deus é uma pessoa. E uma pessoa que é indivisível. Então o Espírito de Deus, na sua omnipresença, Ele está em toda a sua plenitude, em mim e em si. O que nós queremos dizer é que nós precisamos de dar mais lugar à liderança dele na nossa vida. O Espírito Santo está em nós, irmãos. Ele está em nós. A pergunta é até que ponto nós permitimos que seja Ele a dirigir. Vocês estão comigo? Quantos aqui sabem que o Espírito Santo vive na sua vida? Então vocês não precisam dar a dizer, Senhor, dá-me mais do teu Espírito. Porque isto até me soa a heresia. Porque o Espírito Santo não vem a conta-gotas. O Espírito Santo é uma pessoa. Vocês estão-me a acompanhar? É uma pessoa que vive dentro de nós. O Espírito Santo veio para viver dentro do pastor António Gonçalves. Ele veio para viver dentro do Tiago. Ele veio para viver dentro da irmã Hermínia. Ele veio para viver dentro do Samuel. Ele veio para viver dentro de cada um de nós. Amém? Ele veio para viver e Ele vive em nós na sua plenitude total. O problema não está nele. O problema está em nós que, sabendo que Ele está em nós, não permitimos que seja Ele a dirigir a nossa vida. Vocês estão cá? Porque nós acabamos por nós a fazer a nossa vontade. O nosso achismo, irmãos. Eu ia dizer, mas não vou dizer. É tão fácil, irmãos, nós argumentarmos para defendermos aquilo que nós queremos. Não é aquilo que está certo, é aquilo que nós queremos. E nem sempre o que nós queremos é o que está certo. Diz que Deus o anjo pegou no profeta e levou àquelas águas, àquele rio que saía do trono de Deus e mandou-o entrar nas águas. E diz que ele entrou 500 metros, entre 450 a 500 metros, diz que 1000 côvados, e para explicar aos irmãos o que é um côvado, alguém sabe o que é um côvado? Quem esteve no culto há bocado sabe. Um côvado é a medida que vai da ponta do cotovelo até à ponta dos dedos. É por isso que alguns dizem que um côvado são 45 centímetros
e outros dizem que um côvado são 50 centímetros. É entre 45 a 50 centímetros. Então, quando alguns dizem que ele entrou 450 metros, não estão errados. E quando eu digo que entrou 500 metros, também não estou errado. Porque a medida aqui não é o mais importante. O que é importante aqui é o exemplo. Diz que ele entrou e as águas davam-lhe pelos artelhos. Agora, os irmãos, notem. Ele estava na margem do rio. Eu vou descer. Ele estava na margem do rio. Eu não posso descer. Por causa de estar sem máscara, não é? Ele estava na margem do rio e ele entrou pela água dentro e andou 500 metros com a água pelos artelhos e parou, e o anjo disse-lhe para ele entrar mais, e este é o nosso mal, é que nós avançamos e de repente sentimos os pés molhados, sentimos-nos bem e ficamos felizes. Mas, irmãos, Deus tem mais para nós. E o anjo disse, entra mais 500 metros. Ele andou mais 500 metros e a água dava-lhe pelos joelhos. E ele parou. E eu sei que ele parou porque o anjo disse para ele andar. Porque ele parou, porque ele ficou feliz. Estava nos artelhos, já está nos joelhos. Aleluia, glória a Deus. Que bom, bem que se está aqui. Mas o anjo disse, entra mais. E ele andou mais 500 metros e a água dava-lhe pelos lombos, pela cintura. Não é? E ele estava felicíssimo, mas o anjo disse-lhe, avança mais 500 metros. E diz que as águas eram tão profundas que só a nada é que ele podia andar. Ele mergulhou naquelas águas. Ou seja, ele ficou saturado com aquela presença daquela água. E o anjo pegou nele e trouxe-o de volta para a margem. E quando ele chegou à margem, a visão dele mudou. Deixem-me lá andar, porque eu já deixei isto para trás, não é? Então, quando ele voltou para a margem, diz, e tornando eu, eis que, diz o versículo 7 do capítulo 43, e tornando eu, eis que o quê? Eis que a visão dele mudou completamente. E isto quer dizer, irmãos, quando nós damos lugar à plenitude do Espírito na nossa vida, nós passamos a ver as coisas de modo diferente. Os nossos olhos são ungidos com o colírio de Deus e a nossa visão acerca de tudo passa a ser perfeita, porque é Ele que nos aperfeiçoa na nossa visão. E porquê é que eu digo isto? Porque quando ele saiu da margem para o meio, ele tinha uma visão das coisas, mas quando ele volta do meio para a margem novamente, o que é que ele vê? Ele vê abundância de homens. Ele vê coisas tremendas acontecendo. Diz que ele viu abundância de árvores diferentes umas das outras, de um lado e do outro do rio. Ou seja, aquelas coisas já lá estavam. Mas ele não teve a percepção delas. Foi preciso ele entrar naquela dimensão das águas e permitir aquela envolvência do Espírito na sua vida para que quando ele regressasse, ele pudesse ver as coisas de uma forma mais clara. E é isto que nós precisamos, irmãos. Eu quero vos dizer, Deus está connosco. Deus está a abençoar-nos. Deus está a manifestar a sua glória no nosso meio. Eu fico chocado quando eu ouço pessoas a dizer, precisamos. Irmãos, nós não precisamos, está a acontecer. O que nós precisamos mesmo é de permitir que o Espírito Santo unja os nossos olhos para que nós vejamos. É porque nós pensamos que milagre de Deus é só coisas do outro mundo. Nada disso, irmãos. O milagre de Deus somos nós, na nossa caminhada, permanecendo com Ele, andando com Ele. Nós somos milagres vivos, caminhando com a graça de Deus. Agora nós precisamos que os nossos olhos sejam ungidos. Isto quer dizer, nós precisamos que o Espírito Santo, Ele assuma a liderança do nosso viver e da nossa visão. E nós passamos a ver aquilo que em circunstâncias normais nós não vimos. Um outro aspecto importante que eu quero deixar aqui, irmãos, que eu acho que é importante, é a visão dele. Ele diz que ele viu árvores verdejantes numa margem e na outra do rio. E isto, quando eu estava a refletir na palavra, levou-me a refletir, a ponderar que muitas vezes nós erramos por pensarmos que só são abençoados aqueles que estão sempre do nosso lado. Do mesmo lado. E não é verdade. Isto, até no que diz respeito a nós, como pessoas individuais, Deus respeita a subjetividade de cada um. Nós somos diferentes. Amém? Nós somos diferentes
E Deus trabalha nas nossas diferenças. O problema é quando nós achamos que o outro só é se for igual a mim. E isso é errado, irmãos, porque o outro não é quando é igual a mim. O outro é quando é igual ao Senhor Jesus Cristo. Nós somos quando nós olhamos para Ele. Quando Ele é a medida da nossa estatura, é que nós nos aperfeiçoamos, não é quando olhamos uns para os outros. E se nós passássemos a olhar mais para Ele e menos uns para os outros, acho que a igreja melhorava muito, todos nós melhorávamos muito. E o princípio aqui, irmãos, é que uns estavam de um lado e outras árvores estavam do outro. Era o mesmo rio que as banhava. E isto também se aplica às igrejas. Também se aplica às igrejas. Eu quero-vos dizer, irmãos, que a igreja que vai para o céu não é a Assembleia de Deus de Benfica. Eu espero que também vá. Mas a igreja que vai para o céu é a igreja que é banhada pelas águas do Espírito. E é a igreja que vive comprometida com a santa palavra de Deus. Foi por isso que eu disse aos irmãos que nós somos pentecostais, não somos carismáticos. Porque para nós, pentecostais, é a palavra de Deus. Não é a opinião do pregador A, B ou C, por muito bom que ele seja. Porque todos os homens têm virtudes e têm defeitos. Mas a palavra de Deus é perfeita. Porque o Senhor que inspirou a palavra, Ele é perfeito. Ele é a própria palavra. Amém? Então, irmãos, quando nós olhamos para... É isto, irmãos, é isto. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós deixamos de olhar tanto para os outros como se fossem melhores, mas achamos-los como co-iguais a nós. Porque quem os banha é o mesmo rio que nos banha a nós. Vocês estão comigo? Estou a ser claro? Porque hoje há um desrespeito completo pela igreja local. Mas não é hoje. Já o autor da Epístola aos Hebreus, e eu dizia isto na consagração do Luís, já o autor da Epístola aos Hebreus diz: e não deixeis a vossa congregação, como é costume de alguns. Irmãos, o que eu quero dizer, isto não quer dizer que algumas pessoas que mudam de uma igreja para a outra que estão erradas. Nada disso, irmãos. O que está errado é quando as pessoas mudam de uma igreja para a outra por qualquer coisa. Por qualquer coisa. Porque quem muda de uma igreja para a outra por qualquer coisa não vai estar lá muito tempo. Porque quando houver qualquer coisa vai à procura de outra igreja. E isso não é corpo. Isso significa que essa pessoa não anda na corrente do Espírito. Anda na corrente do seu achismo, da sua vontade. Vocês estão comigo? E eu preciso terminar porque o meu tempo já acabou, não é? Então, irmãos, quando somos cheios do Espírito Santo passamos a ver as coisas de modo diferente. O Senhor Jesus, a dada altura, os discípulos vêm ter com Ele e dizem-lhe a Ele: Mestre, nós encontramos alguém a expulsar demónios em teu nome, mas nós não o conhecemos. Ele não faz parte do nosso grupo. Eu vou ler. Diz assim: E João lhe respondeu dizendo: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demónios, o qual não nos segue, e nós lhe o proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse: Não lhe o proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e que possa falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é por nós. Portanto, qualquer que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. Amém? Irmãos, quando as águas do Espírito entram no mar morto, que muitas vezes é a nossa vida, a morte transforma-se em vida abundante. Ou seja, nós tornamo-nos espiritualmente saudáveis. Amém? Que é isso que nós pretendemos. Amém? Ser espiritualmente saudáveis. E isto acontece quando nós damos lugar à corrente do Espírito, à presença plena do Espírito Santo em nós. Por onde o rio do Espírito passa, tudo viverá. Nós lemos isso. Essa é a nossa vida. À medida que a água do Espírito entra em nós, ela vai limpando a nossa vida das impurezas e de todas as outras coisas que nos colocam fora da vontade de Deus. As coisas mortas, as nossas obras mortas e tudo o que em nós produz morte é removido e transformado em vida. O salmista, no Salmo 1, é um salmo maravilhoso, diz: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite.
Porquê é que isto é tão importante, irmãos? Porquê é que é tão importante ter prazer na lei do Senhor e meditar na lei do Senhor? O salmista diz, porque será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Então, irmãos, quando Ezequiel ele regressou à margem, tudo estava diferente, porque a vida de Deus havia entrado nele. Ele viu tudo de uma perspectiva diferente. E eu penso que nós precisamos, irmãos, nós precisamos novamente do enchimento do Espírito. Precisamos novamente de um derramamento do nosso coração na presença de Deus para que o Espírito se manifeste em nós em toda a sua plenitude. Amém? Nós precisamos de voltar ao Pentecostes, irmãos. Amém? Precisamos voltar ao Pentecostes para que o Espírito tome conta de nós, domine no nosso coração. Afinal, nós somos ou não somos pentecostais? Quem é pentecostal, levante lá o braço. Quem não é, pode ser. Pode ser. Porque o que nos torna pentecostais não é o título da igreja. O que nos torna pentecostais é a presença do Espírito Santo em nós. Amém? Levando-nos a falar línguas estranhas, dando lugar a Ele para que Ele possa dominar no nosso coração de uma forma especial, de uma forma maravilhosa. Agora os irmãos notem, e eu vou terminar com este exemplo. Diz que aquele rio havia de entrar no mar morto, isto acontecerá no futuro, mas no mar morto das nossas vidas, ele entra e produz vida. Mas diz que os charcos continuarão charcos. E charco é aquilo que não faz parte do todo. Charco, no contexto daquilo que estamos a falar, é isolamento, é aqueles que se isolam, aqueles que acham que podem ser igreja sozinhos. Irmãos, isto é uma falácia do inferno. Ninguém é igreja sozinho. A igreja não sou eu. A igreja não é você. A igreja somos nós. Não há igreja eu, há igreja nós. Amém? Essa ideia que anda por aí na internet, que da igreja eu, da igreja líquida e da igreja... Qual igreja líquida, qual igreja sólida? A igreja é a igreja do Senhor Jesus, são aqueles que foram comprados pelo seu sangue, que foram resgatados. A igreja é composta por aqueles que um dia reconheceram que eram pecadores, que confessaram os seus pecados e que o convidaram a entrar nas suas vidas como Senhor e Salvador. Esses são a igreja. Mas a igreja melhora. A igreja melhora quando nós damos lugar à presença do Espírito Santo. Nós somos igreja porque o Senhor Jesus nos salvou. Mas somos igreja melhorada. Porque o Senhor Jesus disse que eu enviarei outro como eu para estar convosco, que vos assistirá em tudo, que vos esclarecerá de tudo, que vos ensinará em tudo, que me fará, que me revelará a vocês. E esse é o trabalho do Espírito Santo. Revelar a pessoa do Senhor Jesus para nós. Amém? Quantos aqui querem dar mais lugar ao Espírito Santo na sua vida? Os irmãos querem? Mas querem mesmo? Nós vamos ficar de pé. E cada um no seu lugar. Ora ao Senhor agora. Diga, Senhor, eu não quero ser um charco, lamacento. Não quero ser um charco espiritual lamacento, carregado de coisas que não me prestam, fazendo esta pasta que não tem utilidade nenhuma. Deus, eu quero sentir a água da vida a fluir dentro de mim. Busca ao Senhor agora, irmão. Levanta as tuas mãos para Ele. Faz a tua oração. Diz, Senhor, eu clamo a Ti, Senhor. Enche-me, renova-me, Senhor. Renova-me do Teu Espírito. Toca a minha vida, Senhor. Dá lugar ao Espírito Santo. Não tenhas medo, não tenhas vergonha. Deixa o Espírito Santo ministrar no teu coração. Deixa Ele limpar as impurezas, aquilo que te tem bloqueado. Deixa que Ele possa inundar-te de uma forma poderosa, produzindo vida e vida com abundância. O Senhor Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. E esta vida é a vida que hoje é movida em nós pelo Espírito Santo, operando no nosso coração.
Shumarabacaia. Senhor, nesta manhã, Senhor, eu oro para que cada um dos teus filhos e filhas e visitas que têm vindo não seja indiferente à tua voz, Senhor. Eu oro para que o teu Espírito, Deus, possa agitar o coração de cada um, no sentido de darem lugar à tua presença, no sentido de permitirem que tu os inundes, Senhor, Deus, e que tu possas produzir a tua vida, a vida do Espírito no coração de cada um. Manifesta a tua graça, Senhor. Manifesta a tua glória, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Shemar Rabacanda. Irmãos, vamos levantar todos a voz ao mesmo tempo, na presença do Senhor. Cada um com as suas palavras, sem vergonha. Clama a Ele agora. Diz, Senhor, enche a minha vida, enche o meu coração. Oh, Shamai Abacara. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Te adoramos, Senhor, precisamos de Ti. Deus, nós vivemos tempos difíceis, não tanto pela epidemia, mas pela frieza espiritual, pela indiferença. Deus, vivemos tempos de mornidão, a qual nós queremos romper, queremos quebrar. Queremos que a nossa vida, o rio possa correr no coração de cada um de nós. Queremos que o Espírito Santo de Deus, que vive em nós, tenha proeminência, tenha primazia, possa ser Ele a ministrar e a liderar nos nossos corações. Oramos para que a Tua paz e a Tua graça nos inunde, Senhor, e nós nos possamos sentir plenos de Ti. Oh, Shamabacanda, Shemaiabacara, em nome de Jesus. Recebe em nome de Jesus. Recebe em nome de Jesus. Recebe em nome de Jesus. Shemarabacanda, em nome de Jesus. Aleluia. Shemaiabacara. Digno, digno, digno Tu és, Senhor. Santo, santo, santo és Tu. Aleluia, Jesus. Aleluia. Oh, Shamai Abacara. Senhor, eu quero ser como barro nas Tuas mãos. Aleluia. Vamos cantar este coro, irmãos. Vamos cantar este coro antes de nós terminarmos. Eu quero ser, Senhor amado, como barro nas mãos do oleiro. Toma a minha vida e fala de novo. Eu quero ser um vaso novo. Levanta as tuas mãos para o céu enquanto cantamos mais uma vez. Eu quero ser, Senhor amado, como barro nas mãos do oleiro. Toma a minha vida e fala de novo. Eu quero ser um vaso novo. Aleluia, Jesus. Aleluia. 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 Espero que os irmãos estejam animados, abençoados e felizes. E eu quero vos dizer que a nossa busca não acaba aqui. Esta é a bênção que nós temos. É que o Ezequiel teve a visão, nós temos a realidade. O Espírito Santo está em nós. Amém? E por onde vamos, aonde estamos, podemos sempre virar-nos para Ele e dizer: Senhor, Senhor, renova-me. Senhor, agita-te em mim. Amém? Enche-me de Ti, Senhor, da Tua presença. Amém? Nós vamos terminar. Atenção, agora na saída, mantenham as distâncias, mantenham as máscaras, sejam cuidadosos. Os tempos que vivemos são tempos sérios. Não brinquem, não deem ouvidos a loucos que andam por aí a dizer que isto não é nada, que isto é uma
uma coisa inventada, essa gente não está bem, essa gente precisa de ajuda. Sejam cuidadosos, protejam-se, façam a vossa parte, porque Deus sempre fará a parte dele. Amém? Deus sempre fará a parte dele. Dê uma cotoveladazinha ao irmão que está ao seu lado. E diga lá, irmão, foi um prazer estar aqui consigo. Amém, amém, amém. Que a paz de Deus, o amor de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós agora e até à vinda do Senhor. Amém. Podem bater palmas para Jesus à vontade, à vontade.